Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer a organização do evento. É uma honra para a gente, o Einstein, enquanto organização de saúde, que ao longo do tempo também se transforma numa instituição de ensino, e cada vez mais a ênfase vem dado nesse sentido, porque a saúde também demanda da formação profissional e cada vez nos desafia em termos a que tipo de profissional nós queremos para nos dar sustentabilidade no sistema de saúde, para que a gente possa comemorar a semelhança do professor Mota, comentar aqui a expectativa de vida no século passado, que nos trouxe uma longevidade que nunca tinha sido experimentada, mas também nos trouxe problemas por conta dessa longevidade, que torna o sistema de saúde praticamente insustentável se ele continua a atuar dessa maneira ou se ele continua a ser regido dessa maneira. Eu preciso orientar a parte tecnológica também um pouquinho aqui, como millennial, né, Ana? Então, eu queria primeiro agradecer a Ana e as Anas, né, porque nós temos uma jornada aí de algumas brigas com tecnologia em termos da entrega da saúde ao longo dos últimos anos, e para mim é um privilégio. Eu cheguei agora há pouco de viagem dos Estados Unidos, pousamos às 11 da manhã, mas ajeitamos para ter a certeza de estar aqui com vocês, da maior importância que eu vejo nessa área de ensino. Um pouquinho antes da gente falar da tecnologia em si, eu acho que é sempre importante posicionar o Einstein de uma forma, talvez, que não seja de conhecimento de todos, visto que é uma instituição de saúde que prima por alta complexidade e por atender um setor privado de saúde, porém, ela tem, desde a sua missão, a entrega de uma gota de Einstein, como nós tornamos o nosso propósito, uma gota de Einstein a cada cidadão deste país, levando saúde e sustentados por uma forte base de responsabilidade social, motivo pelo qual a organização foi criada em 1955 como forma de agradecer e de retribuir à sociedade brasileira pelo acolhimento que a comunidade judaica teve no momento da sua imigração no pós-guerra a este país. E a missão, valores, a organização, hoje ela se traduzem praticamente em 3 grandes pilares. Um primeiro pilar, que é voltado a um sistema integrado de saúde, regido por uma política que nós adotamos do Institute for Healthcare Improvement, uma organização que dissemina conceitos de qualidade de saúde pelo mundo todo, cada vez mais lutando contra inequidades e tornando os sistemas sustentáveis, que é a política do Triple Aim, ou da tripla meta, que prevê não só a qualidade e segurança no atendimento ao indivíduo, associando também aí a experiência que esse indivíduo tem, e eu faço aqui um paralelo ao que foi comentado aqui nas 2 palestras que me antecederam, quando coloca-se métodos cada vez mais inovadores para ensino, imaginando que todos tenham a capacidade de adoção do mesmo método para todo momento. O que a gente vê cada vez mais hoje com experiência é a customização, quer dizer, o one size fits all, certamente ele não vai contemplar nenhum aspecto de saúde, muito menos de educação, conforme foi comentado aqui pelos 2 palestrantes, haja visto como que cada um lida melhor para a sua concepção cognitiva daquilo que está sendo passado como ensinamento, a sua formação, e também, conforme eu aprendi, e já vou utilizar a metacognitiva, porque eu acho que isso aí faz parte, hoje, não somente do ensino, mas também da entrega da própria saúde. Essa tripla meta, ela prevê, numa outra ponta do triângulo, a prevenção da saúde, a promoção de saúde populacional, e numa terceira ponta do triângulo, sempre cuidar do não ao desperdício ou do custo per capita, quanto que nós estamos gastando para que esse paciente tenha não mais cirurgias, não mais remédios, mas sim para que ele tenha mais saúde. E hoje a gente entende que a sustentabilidade do sistema ela deve caminhar para esse sentido. O segundo pilar, que é o pilar de ensino, e ele passa a ser não apenas de ensino, mas de ensino e educação, quando nós utilizamos a palavra educação também à população em geral, não apenas aqueles que se candidatam a uma formação em saúde, mas aqueles que certamente têm o dever
de ter conhecimentos de saúde para que o sistema de saúde não seja impactado por falta de conhecimento na prevenção de doenças ou na promoção de saúde, algo que também faz parte das nossas iniciativas. E a pesquisa e inovação, porque nós entendemos que as pesquisas que sempre foram praticadas, pesquisas clínicas, pesquisas básicas, a fim de promover conhecimento médico, hoje ela demanda muito mais de raciocínios inovadores, não apenas na saúde, mas, sobretudo, naquilo que diz respeito a novos processos, novos devices, como nós vamos contemplar desafios que a saúde nos impõe. E tudo isso, cada vez que idealizado, inclusive transformação digital e utilização de ferramentas digitais, de alguma forma nós tentamos prover ao sistema de saúde como um todo, principalmente ao Sistema Único de Saúde, as parcerias governamentais que nós temos na Prefeitura e também no Governo do Estado, em busca de fazer do propósito um acontecimento que é levar uma gota de Einstein a cada cidadão deste país. Falando um pouco isso, então, o nosso Instituto de Ensino e Pesquisa, o ano passado completou 20 anos, e ele fez parte da missão no momento da fundação, que era a geração de conhecimento, porém, num determinado momento, nós entendemos que o Instituto de Ensino e Pesquisa, dado o crescimento dessas duas áreas, ela deveria ser desmembrada no Instituto de Ensino e no Instituto de Pesquisa, motivo pelo qual nós trouxemos um profissional único e exclusivamente dedicado ao ensino e fez com que cada vez mais o Einstein crescesse as suas iniciativas. Isso já tem 30 anos. A primeira iniciativa de ensino foi a Faculdade de Enfermagem e os cursos técnicos profissionalizantes, principalmente de enfermagem, mas que hoje somam 5 modalidades de cursos técnicos, técnicos de laboratório, técnicos em gestão, técnicos de enfermagem e outros exemplos, mas que tem uma caminhada cada vez mais com a criação de novos modelos de orientação. Então, tem a própria educação da população, que eu vou poder falar, o ensino médio técnico, que, com muito orgulho, em janeiro desse ano, nós inauguramos uma iniciativa sem precedente, que é uma escola de ensino médio, porém com cursos técnicos, que permite com que o aluno, ao término do ensino médio, ele esteja pronto para o mercado de trabalho como técnico em saúde, em laboratório, em enfermagem, em gestão, em raio-x, e falta um que eu não me lembro, ao longo da apresentação eu vou lembrar. A graduação em enfermagem e também em medicina, credenciadas ao MEC como Instituição Superior de Saúde, a pós-graduação, lato sensu, stricto sensu, o MBA, que antes era feito em parceria com o INSPER, e que a partir deste ano passou a ser feito única e integralmente pelo Einstein, já que trilhas de gestão também acontecem desde o primeiro ano da graduação em medicina, a residência médica e multiprofissional, são 22 modelos de residência médica, e ao todo hoje quase 200 residentes, mestrado e doutorado, mestrado profissionalizante e mestrado e doutorado stricto sensu, com 42 titulados e 133 matriculados, atualizações e treinamentos do nosso parque de colaboradores internos, são 14 mil colaboradores, e eventos científicos. Este é o portfólio, o arsenal do Instituto de Ensino do Hospital Albert Einstein, que no ano passado teve em contato conosco, seja presencialmente ou à distância, e nós não fazemos a diferença, né? A gente acredita que cada vez mais a tecnologia ela deva ser utilizada para entregar um propósito. Quer dizer, se o propósito é educar desta maneira para formar este profissional, o investimento é em tecnologia não por ela própria, mas sim para que a gente consiga fazê-lo de forma melhor, quebrando barreira logística, conseguindo capacitar profissionais da melhor maneira, e aí tem todos os exemplos de tecnologia que são utilizados para todos. Em 2018 foram 27 mil alunos que tiveram algum tipo de contato com este Instituto de Ensino. Vou começar com algumas iniciativas para falar de tecnologia, e às vezes a gente fala de tecnologia pensando num dispositivo, algo digital, mas isso foi proposto por uma psicóloga que trabalhava em uma das unidades da CAPES, do Centro de Atendimento Psicossocial, que nós temos em parceria com a Prefeitura há muitos anos. Ao todo são 24 equipamentos de saúde com a Prefeitura,
mas que nós tivemos a iniciativa de trazer a formação de saúde para crianças do ensino primário, dos 6 aos 11 anos, com relação a 5 tópicos principais em saúde: higiene, cidadania, projeto de vida, atividade física, alimentação e saúde mental, no sentido da formação dessas crianças e para que elas também pudessem impactar a comunidade onde elas iriam viver e crescer, inclusive suas próprias famílias. O material lúdico foi preparado por nosso time, liderados por essa psicóloga, Soraya, e também capacitados os professores da rede pública ao ensino deste tipo de conhecimento para as crianças, e essa capacitação aconteceu muitas vezes com a utilização de EAD ou de outras plataformas. Isso já começou como piloto nas prefeituras de Itapevi e Ribeirão Preto, e existe um projeto para que ela seja implantada nas escolas municipais do Estado, atingindo aí 1.800.000 crianças, e eu espero que dentro em breve a gente pode estar fazendo essa diferença que nós vamos colher no futuro, quando a gente puder prevenir o aparecimento de doenças preveníveis. As graduações de enfermagem e medicina, então enfermagem faz 30 anos, esse ano, da semana que vem a colação de grau da turma deste ano, são todas credenciadas ao MEC, inclusive com mais horas do que aquelas que o MEC preconiza, e utilizando práticas e atividade prática cada vez maior, chegando até em alguns cursos a mais de 50%, sendo que o aluno da medicina, por exemplo, ele participa de atividades práticas, frequentando centros de saúde, principalmente o programa Saúde na Família, desde o primeiro ano, onde ele faz o papel praticamente de um paramédico num dos programas de maior sucesso do nosso Sistema Único de Saúde, que é o programa Saúde na Família. A tecnologia utilizada nas duas faculdades, nas duas graduações, é o TBL, é o Team Based Learning, e que eu vou mostrar um vídeo. O Team Based Learning na verdade, um aprendizado em grupo, em que o aluno é obrigado a preparar o ponto na fase 1, e isso está numa plataforma, que é essa Flipped Classroom, uma plataforma onde estão os conteúdos, e ele prepara numa fase 2, existe uma avaliação desse conhecimento pelos pares e por aquele que fomenta a discussão, e numa terceira fase, a aplicabilidade clínica. Eu trouxe aqui o professor Welbert, que é um dos professores da nossa faculdade, para falar um pouco. O curso de medicina do Hospital Albert Einstein, ele valoriza muito os métodos ativos, então todas as aulas são com métodos ou estratégias ativas de ensino. O principal método que nós utilizamos é o TBL, Team Based Learning, mas obviamente nós utilizamos outras estratégias que nós aprendemos com a literatura, aprendemos com parceiros internacionais ou que nós desenvolvemos aqui no nosso núcleo de métodos ativos de ensino. Vários trabalhos científicos já têm demonstrado nos últimos anos que as aulas passivas, as aulas tradicionais, meramente expositivas, elas não são potentes o suficiente para garantir um aprendizado sólido do aluno. Eles perdem muita informação a médio e longo prazo. Então, por isso que nós utilizamos aulas com métodos ativos. São mais robustos, garantem maior sucesso no processo cognitivo do aluno. Os métodos ativos, eles têm várias características em comum. O aluno se prepara para as aulas, então o professor disponibiliza um material roteirizado com objetivos muito claros, uma semana ou 2 semanas antes, para o aluno estudar e se preparar. No dia da aula, as aulas são dinâmicas, sempre estimulando a discussão em grupo, o debate entre grupos de alunos e o professor sempre desafiando estes alunos com casos clínicos, casos experimentais que mostrem para aqueles alunos o porquê dele estar aprendendo aquele tema, muitas vezes muito específico. O aluno, então, quando termina a aula, ele tem uma sensação de profundo aprendizado, ele consegue conectar ideias que antes estavam isoladas e, finalmente, ele entende por que um futuro médico precisa saber aquele tema. A outra iniciativa tecnológica nos cursos de graduação e também em tudo aquilo que é o ensino é a utilização não mais de cadáveres para dissecção, ensino da anatomia, mas principalmente este curso de anatomia eles serem propostos e regidos pelos radiologistas, que se utilizam da base de imagens que nós temos, que é o PACS,
inclusive de imagem de realidade virtual, vou mostrar mais para frente, mas que essa anatomia ela é ensinada já comparativa aos principais recursos de imagem para diagnóstico, que é fornecido como ressonância magnética, como tomografia, como ultrassom. Os alunos estudam músculos, por exemplo, utilizando ultrassom em si próprios, para poder identificar que músculo que ele está sendo submetido à avaliação. E a própria histologia, a divisão de lâminas, ela é colocada numa plataforma, que é uma plataforma de acesso a todos, tirando a necessidade da utilização de cadáveres. A realidade virtual e a gamificação tem sido usada também para o ensino de anatomia, e aí que existe a parceria de um sistema de inovação, onde a nossa incubadora de startups, a Eretz Bio, ela teve no momento incubada a Medroom, que é uma startup que ensina anatomia e histologia e outros conhecimentos da formação de qualquer profissional de saúde com base em realidade virtual, e que a gente teve o privilégio, alunos e professores, a participar da geração de conteúdo desta startup, que hoje já é uma empresa bem maior e que nós temos utilizado com base naquilo que nós mesmos ajudando a criar dentro da Medroom. A tecnologia da Medroom ela permite que o futuro da medicina seja diferente. A gente consegue, a partir do começo da vida do profissional médico, já integrá-lo com tecnologias novas e com isso a gente empodera a nova força de trabalho em saúde que tem sido formada no Brasil e no mundo. Durante todo o nosso processo de construção dos modelos 3D para serem utilizados dentro da realidade virtual, a gente passou por algumas etapas que fazem toda a diferença. Não é fácil reproduzir a realidade na tecnologia. Para conseguir fazer isso, a nossa equipe ela tem uma atenção muito grande aos detalhes. A gente tem uma equipe que tem uma expertise muito forte em modelagem 3D, em programação, para que a gente consiga reproduzir com o máximo nível de detalhamento os objetos que a gente trabalha nas nossas simulações. A gente contou com a assessoria do Hospital Albert Einstein, onde a gente conseguiu analisar e verificar todas as estruturas do corpo, detalhamento dos tecidos, das estruturas, então um aspecto de cor, como é a forma que um coração funciona, como ele se movimenta, como que a válvula abre. A gente contou com a ajuda de vários alunos e renomados professores para conseguir entregar os modelos mais realistas possível. Bom, isso tem sido utilizado também para programas de pesquisa com a nossa radiologia, que acaba comparando também as imagens obtidas por realidade virtual com aquelas obtidas de patologias. Então, é algo que vem sendo um objeto de curiosidade e também de satisfação, em que a gente consegue entregar, inclusive, a motivar o aluno de enfermagem e de medicina a também empreender, algo que a gente pode comentar mais no final, mas que estes modelos têm permitido a criação, inclusive, de startups por alunos durante os cursos. Falar um pouquinho da evolução das trilhas de aprendizagem que é fornecida para nosso colaborador. São trilhas de treinamento que envolve uma parte institucional que procura disseminar a cultura organizacional. Isso é muito feito por ensino à distância, por plataformas como e-learning dentro do nosso portal. A parte profissional obrigatória conforme cada setor que este colaborador se encontra, e aí o uso do EAD ele é misto com a parte presencial, especialmente nas questões de avaliação da competência, se ela foi passada de uma maneira adequada ou não. No setor, não só na especialidade, mas no setor em que este profissional trabalha, na utilização de EAD, e também nos gaps identificados no programa de desenvolvimento de cada um desses colaboradores, e que tem a parte presencial também presente, principalmente nas metodologias de avaliação, utilizando também muito da simulação realística, que é um centro que foi trazido de uma primeira experiência no mundo em Israel, no Hospital Tel HaShomer, que usou os recursos bastante avançados de robôs para treinamento, que passam a perceber a maneira adequada ou inadequada em que um profissional o aborda em procedimentos como punção venosa, reanimação cardíaca, ou seja, a tecnologia utilizada para este fim. Este é um exemplo do nosso centro de simulação realística. Essas metodologias
cada vez mais elas são utilizadas num ambiente em que existe a possibilidade, primeiro, da interação com atores que fazem parte, inclusive alguns deles contratados pelo serviço, e também num ambiente que é possível filmar e gravar para salas de debriefing, onde os alunos ou aqueles que estão sendo treinados possam discutir a respeito do que foi bom, do que não foi, para melhorar o atendimento, especialmente naquilo que hoje a gente entende como o lado talvez mais importante dentro de tecnologia que se desenvolve, que é o lado humano, como interagir com o paciente, com familiares, como informar uma notícia que talvez não é tão boa, como você envolver e engajar família e pacientes nesse sentido. O ensino adaptativo, ele surgiu também como uma nova tecnologia, a partir de uma iniciativa do Einstein em ajudar o Conselho Regional de Medicina para aqueles médicos que fazem a prova de verificação do conhecimento depois da formatura e que muitos deles têm a nota de reprovação. O Einstein oferecia esse curso gratuitamente, como se fosse um verdadeiro apanhado daquilo que é ensinado no curso de graduação. E a gente viu que o abandono ele foi muito grande. Porque o médico, obviamente, assim que ele é empregado, ele deixa de ter o tempo necessário para refazer um curso de medicina. E o ensino adaptativo, ele permitiu, através de uma tecnologia que envolve um pré-teste, onde o profissional médico ele responde o pré-teste baseado no conhecimento, baseado naquilo que, sem que ele saiba que não sabe, mas aquilo que ele é capaz de responder, e isso gera uma equação matemática, um algoritmo que vai oferecer o curso exatamente na necessidade daquele profissional para coibir os gaps que saíram do curso de medicina, permitindo, então, não apenas no conhecimento da especialidade, mas principalmente no raciocínio da sumarização de uma história clínica, num eixo diagnóstico e de tratamento, ele poder fechar os gaps que faltam para que ele seja um profissional com todo o conhecimento necessário. Existe um estudo hoje em dia que mostra que se eu que sou cirurgião do aparelho digestivo, tivesse que me atualizar todos os dias, eu teria que ler ao menos 28 artigos. Quer dizer, não sobraria tempo para eu trabalhar se eu tivesse que me atualizar lendo 28 novos artigos. Está aqui o professor Saul Cipio, sabe o que eu estou falando, cada vez o volume de informação ela é incapaz de caber num cérebro humano. E talvez o grande benefício de a gente falar em tecnologias é como isso ajuda a gente a ter a cognição ou a metacognição, saber onde está a informação para ir atrás. Tecnologias de modelos de desenho, de vídeos, de animação. Eu vou passar só o começo desses vídeos, mas esse é um formato de ensino do partograma que o médico do hospital usa. Nada mais é do que a representação gráfica do trabalho de parto. Então, notem aqui que a gente tem um quadriculado. Neste quadriculado, nós temos um eixo horizontal, onde são... Então, esse é um dos recursos de treinamento dos nossos profissionais, assim como recursos audiovisuais. A aterosclerose é uma doença fatal que pode se iniciar precocemente nos indivíduos acometidos. Esta condição é um processo de depósito de placas de gorduras que crescem no interior das artérias e que reduzem ou impedem por completo a passagem de sangue local. As causas de aterosclerose... Ou seja, são modelos que permitem a gente ensinar de melhor maneira o nosso aluno em qualquer base. Falando um pouquinho da formação médica, e aí é uma sala híbrida, uma sala que se usa a cirurgia convencional e também a cirurgia robótica. A cirurgia do robô ela exige um treinamento diferenciado. Para isso são disponibilizados simuladores em cirurgia robótica. Esse é um exemplo de um simulador. Isso é simulação virtual, não é num paciente. O Einstein, há um mês, ele passou a ser a primeira organização certificadora de robô em simuladores da América Latina. Não há mais a necessidade para isso de você ir ao exterior, e para usar o robô é necessário ter essas certificações. E a gente entende que o caminho da educação em saúde ela vai passar por alguns desafios. Primeiro, porque o profissional de saúde que nós queremos,
em face aos desafios que os sistemas nos impõem, ele vai ser um profissional muito mais capacitado a liderar transformações em saúde do que propriamente aquele profissional como a minha formação fez há quase 30 anos atrás, que é uma formação tradicionalista, regida por um relatório que tem mais de 100 anos, o relatório Flexner, que fala muito a favor da autonomia do médico, e o médico trabalhando individualmente, que monta o seu consultório. Hoje, cada vez mais, a gente vê os grupos sendo pós-graduação, se formando com 100, 130 pessoas, com atividade multidisciplinar. Ou seja, a formação do médico ela vai passar para o médico com um cunho ético, uma capacidade e uma formação ética que tem de ser muito forte em face de conflitos de interesse que a profissão nos traz, que coloque o paciente no centro do seu atendimento, que tenha perfis de liderança. Isso é contemplado na seleção dos alunos para a Faculdade de Medicina e de Enfermagem, através de uma segunda fase que deixa de medir conhecimento cognitivo e passa a medir esses tipos de atributos aos candidatos e que praticamente inverte a ordem da classificação da prova cognitiva. Ou seja, a aprendizagem colaborativa ela se faz necessário, ela se adapta, a repetição espaçada é um formato da gente reter mais conhecimento, repetir o ensino e espaçar, gamificação, relação virtual, simulação obrigatória, o ensino híbrido, presencial, EAD, virtual, cada vez mais, e ele vai se assemelhar à forma como nós, médicos, iremos atuar com nossos pacientes também. Haja visto o uso e a celeuma que vem causando a telemedicina nas discussões, mas que o Einstein não deixou de ter a sua experiência. Hoje são mais de 100 mil atendimentos por ano em telemedicina. Contato precoce com a prática é obrigatório, atividade interdisciplinar, porque o paciente ele é acometido em face da longevidade por mais de uma doença crônica, e autonomia ligada à responsabilização, mas nunca deixando de respeitar diretrizes e critérios e protocolos estabelecidos por evidência científica e pelas instituições onde nós trabalhamos. Só um chamariz para o final: este é o Centro de Ensino e Pesquisa, que está sendo construído para abrigar as duas faculdades e quiçá que sejam mais outros cursos colocados dentro desse prédio, que vai ser concluído ao lado do nosso hospital. Tem um vídeo sobre ele, mas eu acho que o tempo está esgotado para a gente poder discutir alguma coisa. E aí vai ter uma parte de pesquisa e uma parte de ensino ligada ao hospital, onde a gente possa ter o ambiente adequado de interação entre alunos, médicos em atividade, profissionais de outras áreas, que eu acho que é uma relação que todos ganham. Muito obrigado pela atenção de vocês. Bem, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de poder participar desse evento. Muito interessante e muito instigante, né? Mostrando que é assim impossível, não há condições de ficar fora da proposta tecnológica. Como juntar essa proposta com a forma como nós vemos desenvolvendo o nosso trabalho, essa vai ser talvez a grande estratégia. Hoje pela manhã se falou durante uma das mesas nas funções executivas, né, que são competências que vão oferecer ao indivíduo, na medida em que ele adquire essas funções de maneira adequada, a possibilidade que ele possa lidar com essas propostas que têm complexidade cada vez maior. Certamente a tecnologia vai trazer esse ponto. Agora, função executiva, ela pode ter alguma tendência genética, mas a função executiva, as funções, né, elas são desenvolvidas. São desenvolvidas no indivíduo e é difícil assim, precisar a partir de quanto, mas certamente já começam no primeiro ano de vida. E muitas das falas aqui foram já com indivíduos em formação, às vezes em formação profissional, seja técnica, seja profissional liberal. Mas como as coisas começam muito cedo, é como se nós fôssemos construir um prédio. Um prédio tem 10 andares, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a base. E essa base é feita principalmente nos 3, 5 primeiros anos.
O Dr. Sidney mencionou que já nas atividades lá no Einstein se dá atenção para as crianças a partir dos 6 anos. Eu queria saber o que tem de tecnologia para a turma que já começou antes, né? Do 1º ao 5º ano, quais são as propostas? Como é que a gente pode estruturar essa base? Essa pergunta que eu estou fazendo para vocês foi uma pergunta que fizeram para mim na Unicef, em Nova York. Que novas tecnologias podem melhorar o desenvolvimento da criança? O que eu respondi na ocasião foi melhorar a qualidade de pai e mãe. Mas eu gostaria de ouvir a opinião da mesa. Como é que nós lidamos com tudo isso? Como é que nós preparamos esse terreno para poder depois ter fertilizado e eles poderem adquirir essas maravilhas todas que estão vindo por aí? A Ana comentou difícil, se não fosse difícil, não viria do senhor, né? Porque aí você já sabe, né, a resposta. Mas você falou da Unicef falando isso. Eu tenho falado muito sobre transformação digital, revolução digital em termos de saúde. E cada vez mais a gente é inquirido, e eu vou fazer aqui um paralelo, se é isso que vai trazer uma população mais saudável. Certamente não, né? Porque basta olhar por aquilo que é consumido do PIB norte-americano hoje, que bate 17% do PIB em saúde, e que eles têm, talvez, entre os países desenvolvidos, a pior longevidade, pior qualidade de vida. Então, não é tecnologia, não é dinheiro que vai trazer. Quando a gente compara com países da Europa, principalmente países nórdicos da Europa, que investem seus 6, 7% do PIB, a gente vê uma condição de saúde muito maior. Eu acredito que tudo isso, professor Saul, acaba passando muito mais por um conceito semelhante ao de cidades saudáveis, e que envolve não apenas educação, mas envolve qualidade de vida, envolve ambientes adequados de mobilidade. Quer dizer, num país onde, uma cidade como a nossa, onde grande parte dos pais não podem trabalhar porque não tem quem cuide dos filhos pequenos, ou se eles vão trabalhar, geralmente o filho pequeno vai ficar sendo cuidado e estimulado por um irmão 3, 4 anos mais velho, pelo menos que saiba dar comida na boca. Eu acho que, cada vez mais, este estímulo, a gente está perdendo a base quando a gente não faz uma educação, que não é nem educação, é a formação de uma criança com base a utilizar adequadamente o recurso neurológico e cerebral que ele tem. E, muitas vezes, ela não depende de um profissional de saúde, ela depende muito mais do investimento em qualidade de vida, em condições sanitárias. Nós tivemos um exemplo, um hackathon, que vira e mexe a gente faz no hospital, com primeiro-anistas da nossa faculdade e do INSPER juntos, para tentar solucionar problemas da comunidade de Paraisópolis. E o que ganhou o hackathon foi um aplicativo que foram criados num domingo durante o dia inteiro, dos alunos, que permitia uma organização social para que a mãe que tivesse de folga naquele determinado dia, ela coloca que ela está de folga, as outras mães deixam as crianças com ela para poderem trabalhar. Assim elas teriam uma condição de cuidado melhor e não deixariam de trabalhar ou ficariam com o irmão mais velho. Quer dizer, foi o uso de uma criatividade que fez com que talvez isso seja um Uber da babá que cuida dos filhos enquanto os pais podem trabalhar. São iniciativas como essa que eu vejo que a tecnologia vai poder trazer, mas muito mais como um tampão e não como um modelo estruturante para fazer o papel de que talvez os nossos governantes deveriam estar olhando para ele. Professor, tem uma resposta responsável e outra irresponsável. Eu acho que o senhor está querendo a irresponsável. A responsável, ela foge um pouco da questão. Vamos à irresponsável, que a irresponsabilidade é que isso não é assunto para se falar no final de uma mesa redonda. Mas hoje há desenvolvimentos bem recentes que permitem fazer coisas assustadoras. Existe uma nova técnica que é chamada de score poligenômico de genética ampla, que permite hoje, quando o bebê nasce, você fazer um exame de 74 lotes, espaços genômicos, que consegue dizer muito, talvez até exageradamente muito, sobre o processo de aprendizagem.
E hoje você tem como fazer essas correlações usando uma amostra significativa de gêmeos univitelinos e fraternos e consegue, com alguma garantia, fazer uma previsão bastante substantiva, tanto de desempenho como de provável escolaridade. Vai um pouco adiante e consegue-se determinar mesmo a facilidade ou a maior dificuldade de aprendizagem de tópicos como música, matemática, ciências. Isso é assustador. Quer dizer, nós caminhamos em direção a uma coisa chamada edugenômica. Tão relevante como é a farmacogenômica, que, ou seja, as pessoas vão parar de tomar medicamentos genéricos, a palavra no Brasil tem outro significado, mas um vale para todos, para você começar a ter uma medicação absolutamente pessoalizada, personalizada. Esse mesmo processo da farmacogenômica nós vamos ter da edugenômica, onde uma das variáveis é a genômica, mas você vai ter todo um processo de learning analytics que, somados, vão dizer alguma coisa sobre quais são os prováveis trilhas de aprendizagem que otimizam o processo de ensino. Isso é complicadíssimo, isso não deve ser falado de forma rápida, mas esteja certo que nós... Isso que eu estou falando são matérias da Nature e da Science deste ano de 2019. Praticamente nós não tínhamos nada com suficientemente peso para dizer o que vem pela frente antes do ano de 2019. Mas tem coisas absolutamente surpreendentes e não são nada tranquilizadoras, não. Temos uma pergunta para a professora Ana Emília. Vamos voltar mais para o presente um pouquinho. Saber se vocês na UNSUS utilizam nos cursos o PBL. Pergunta interessante. Na verdade, nós utilizamos sim, inclusive todos os nossos cursos MOOCs, a partir deste mês que serão lançados, primeira coisa, para o profissional entrar no curso primeiro, ele vai entrar na nossa sala de PBL, vai responder ali, vai estar participando de uma simulação, de uma situação clínica, uma situação de aprendizagem, PBL. Depois disso, aí sim, ele pode realmente se matricular ali e, ao final, ele vai, para poder receber o certificado, ele vai novamente estar ali, confrontando a mesma situação que ele recebeu no início, ele vai estar ali respondendo ao final e, pelo sistema, vai ser averiguado qual foi a evolução nele, comparando o nível de acerto inicial com o final. Estou dando exemplos, né? Sem dúvida nenhuma, o PBL, nós somos admiradores das metodologias ativas e não foi fácil também nós desenvolvermos uma sala de PBL dentro do ar. Foi uma inovação, né? E adoramos o resultado, mas agora em dezembro é que ele vai ser inaugurado, a sala, né? Boa tarde, parabéns pela mesa, todas as palestras foram bastante interessantes. Eu queria saber hoje, quando a gente fala em prevenção, se vocês têm alguma sugestão, ou vocês já fazem alguma iniciativa de informação ativa para o paciente. Então, no caso dele não procurar informação, e vocês terem informações ativas para o paciente, se tem estratégias. Isso. Dentro daquele pilar que é uma estratégia do Einstein, essa é, de fato, uma das principais. E, para isso, hoje, a gente tem utilizado alguns canais de comunicação, o próprio portal, mas esses canais começaram há 5 anos, quando o Einstein fez uma parceria com o Google, em que qualquer termo de saúde pesquisado pelo Google, a primeira informação, antes mesmo dos sites orgânicos aparecerem, é um card de informação em saúde, e que o Einstein provê essa informação de uma forma completa, resumida, não o suficiente para que esse paciente se automedique com base naquela informação. A partir daí, alguns canais foram criados, o aplicativo Meu Einstein, ele é um aplicativo onde o paciente é avisado de que um resultado de exame ficou pronto, e ele tem a capacidade de olhar e se inteirar desse resultado de exame, e, ao mesmo tempo, compartilhá-lo com o seu médico naquele aplicativo, estabelecendo uma relação com o médico que melhorou a relação médico-paciente e, conforme pesquisas, melhorou também o engajamento deste paciente com a sua condição de saúde.
alguns aplicativos eles estão sendo criados no sentido de fazer essa informação ativa com segmentos de pacientes já portadores de alguma condição de saúde. Isso acontece no centro de diabetes, acontece num aplicativo voltado a portadores de hepatite C, e também é um programa que está sendo desenvolvido, que é um projeto, um aplicativo chamado Canguru, que ajuda as mães em como lidar no momento pré-natal e perinatal, para que não tenham doenças associadas à falta de informação. Então, eu acho que isso é fundamental, essa busca ativa da informação, que para nós vimos aí a oportunidade de começar lá atrás, quer dizer, com as crianças. Justo foi uma pena que eu recebi hoje de manhã um vídeo de uma turma com a professora perguntando questões de saúde, uma turma de 6 anos, eu não sei, eu já não lembro mais o que é 6 anos hoje, se é pré-escola, se é ensino primeiro, mudaram a terminologia. Educação infantil, né? Antes era primeiro, acabava no oitava, no quarto ano, agora já tem o oitavo, nono, já não lembro. Mas as crianças respondendo se cai um brigadeiro no chão, se ela pode comer, são noções como essa, se eu vou lavar a mão, para que serve escovar os dentes, são todas informações que, para algum momento, isso vai fazer sentido, às vezes não para ela, mas na hora que ela chegar em casa, ela vai falar, não, eu vou dormir porque eu tenho que escovar os dentes antes de dormir, porque eu aprendi assim, e talvez mude o hábito de uma casa. Mas eu acho que é fundamental essa busca para trazer orientações de saúde para que a gente possa fazer o bom uso do sistema de saúde, inclusive, aí eu já nem entrei nas questões, mas inclusive de alimentação, de combate à obesidade, ao sedentarismo, cessar tabagismo e todas essas iniciativas. Gente, eu poderia continuar por horas aqui ouvindo. Eu queria agradecer demais aos 3 palestrantes. Dr. Sidney, pelo esforço de estar voltando de viagem, chegou agora há pouco, e fazer todo esse esforço de não deixar de atender o convite. A gente admira demais a experiência de vocês e, sabe, ao mesmo tempo, a sua didática, a sua capacidade de colocar com clareza coisas que às vezes são tão complexas, fazem realmente tradução de conhecimento é um privilégio. Então, para nós foi um privilégio ter podido participar dessa mesa e os 3 terem aceito esse convite. Muito obrigada.